porque equilibrar o seu fígado vai fazer você melhorar da fibromialgia. E como você pode equilibrar esse órgão tão importante para a medicina chinesa? O fígado, ele está relacionado ao armazenamento de sangue, ao livre fluxo de energia que circula no seu corpo. Os sintomas mais comuns da fibromialgia, que são as dores que migram pelo corpo, estão relacionados ao desequilíbrio do fígado na medicina chinesa. Enxaqueca, dores nos olhos, olhos ressecados, dor de cabeça, tireoidite de Hashimoto, ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, qualquer questão na tireoide tem relação com o fígado, porque ele também rege os hormônios. Os fluxos com coágulo, aquela menstruação, um coágulo com cólica, com dor, está relacionado ao desequilíbrio do fígado, porque ele armazena sangue no corpo. Então, todo o sangue que está estagnado, a gente chama de estagnação de sangue, quando ele vem em coágulos, né? O fluxo em coágulos. A estagnação de sangue, quando o sangue não flui, não é liberado, e aí vem ou aquela menstruação com muitos coágulos e escura, ou com pouco sangue, isso está relacionado ao desequilíbrio do fígado. Para a saúde da mulher, tratar o fígado é primordial. E como você vai tratar o fígado? Não só para melhorar da fibromialgia, que é muito importante, o normal é que a gente melhore, a gente precisa melhorar e não normalizar as dores, normalizar os sintomas. A fibromialgia é uma condição de desequilíbrio muito grande, não só no fígado, principalmente nele, mas também no rim, no estômago, no pulmão. Mas a base que a gente precisa tratar, e é assim que eu faço no meu acompanhamento individual, quando eu recebo mulheres muito desequilibradas, eu vou tratar o rim e o fígado. Primeiro, é a base. O rim, porque é lá que a gente guarda a nossa energia vital. O rim está associado ao sabor salgado e o fígado ao sabor ácido. Então a gente vai ter na natureza os sabores ligados aos elementos e aos órgãos, para a gente poder equilibrar. Mas não é só você pegar uma tabela, eu vou mostrar para você aqui. Tem essa tabela aqui, que é uma tabela de alimentos que estão ligados à natureza dos alimentos, frescos, quentes, mornos, frios, neutros, de cada elemento. Então a gente aqui tem várias tabelas que eu posso mostrar para você, mas se você for na internet pegar essas tabelas, Cláudia, eu quero equilibrar meu fígado, então é assim, eu vou comer os alimentos que são ácidos e de todas as naturezas, quente, frio, morna, fresca, para poder equilibrar o meu fígado. Não, pelo contrário, se você tem uma estagnação de fígado, se você tem um excesso de fígado, isso eu só vou entender avaliando o seu caso. Eu não posso generalizar aqui. Mas para você entender como você pode se beneficiar da dietética chinesa, que não é igual a uma dieta comum. Por exemplo, um alimento super saudável, o tomate, ele está ligado ao elemento madeira e ele é de natureza fria. Então, se você tem uma estagnação de fígado, que é do elemento madeira, o fígado, e você come muito tomate e você piora com frio, você não deveria estar comendo tomate. Então, na minha dieta que eu prescrevo para as pessoas que chegam com determinados sintomas, que eu já vou saber a causa, a raiz, vai ser por um período de 15 dias ou de um mês, para poder equilibrar esse órgão. No caso do fígado, eu dei o exemplo só do tomate, mas tem outras verduras, legumes, frutas, maracujá, por exemplo,
é uma fruta ligada ao fígado, ao elemento madeira. Então, se você tiver uma estagnação no fígado, você precisa deixar de comer um tempo esses alimentos e intensificar alimentos de outro elemento, por exemplo, o rim. Se você tem que tonificar o rim, o alimento salgado da natureza, não é o sal que tem nos ultraprocessados, por exemplo, o sódio, o excesso de sódio, mas o sal dos peixes, de água salgada, determinadas carnes, como carne de porco, está ligado ao elemento água, a energia do rim, sabor salgado. Então, na medicina chinesa, a gente tem os elementos e os órgãos e os alimentos ligados a esses elementos, para a gente poder trabalhar internamente a energia da pessoa. Isso é muito profundo e é muito rápido a melhora, porque a pessoa vai se nutrir daquela energia. Isso aqui é tratar a raiz. Então, quando você deixa de comer alimentos do elemento madeira, se você tem excesso do elemento madeira, tem o fígado muito estagnado, ele não está conseguindo metabolizar nada mais. E aí você tem muitos sintomas, você vai ter que tirar por um tempo esses alimentos. E aí você vai ter um equilíbrio. E quando o equilíbrio estiver aparecendo, você vai introduzir, assim eu conduzo as mulheres na imersão. Se você tiver interesse no acompanhamento, você vai lá no Instagram ou deixa aqui embaixo que eu vou falar com você. Mas o que eu queria que você entendesse é que você pode mexer na sua energia através dos alimentos, que tem ligação com os órgãos, uma ligação direta com os órgãos. Se a pessoa tem muito calor interno, ela vai se sentir muito mal no calor, ela tem pressão elevada, ela é muito ansiosa, ela não vai poder comer cúrcuma, por exemplo, que é um alimento muito quente. E a cúrcuma é anti-inflamatória. Entenda como isso é sensível. A gente está falando aqui de alimentos saudáveis, mas que não são saudáveis para você, segundo determinadas condições que você tenha de desequilíbrio. Então, a medicina chinesa é maravilhosa para trazer esse equilíbrio através da alimentação. E outra maneira que a gente pode equilibrar o fígado sem ser pela alimentação, que é a base. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a alimentação, porque aqui no Ocidente ficou muito difundido a acupuntura. Na China, a primeira coisa que você precisa olhar para tratar a sua saúde é a alimentação. Não existe você mover a energia do corpo, que se faz com as agulhas, se você não tem uma energia ali, que vem da onde? Vem do que você come, vem também do que você pensa, vem de você equilibrar a sua mente através da respiração, através dos movimentos, que é diferente de exercício. A gente pode equilibrar, aí eu vou trazer outro aspecto agora de equilíbrio do fígado, o movimento. A gente precisa de movimento. Antes de fazer exercício e exaurir ainda mais a sua energia, que não está equilibrada, se você tem uma estagnação de fígado. E aí está a resposta pela qual as pessoas não entendem porque fazem exercício e não melhoram. Se você está com o fígado estagnado, então você não tem o livre fluxo ali de energia circulando no seu corpo. Está com deficiência de sangue, que a gente chama na medicina chinesa, quando o fígado está em desequilíbrio. Como você vai nutrir o músculo com um movimento muito intenso e frequente? Você vai sentir mal, você vai ter dor. E como eu melhorei da fibromialgia? Não foi fazendo exercício.
eu melhorei mudando a minha alimentação. Foi a primeira coisa. Foi a grande virada de chave na minha vida. Tirando esses alimentos que trazem estagnação para o fígado, nutrindo o meu rim. Depois eu comecei o exercício, que no meu caso foi a natação. Existe um exercício melhor para cada pessoa? Existe. Vamos falar agora de movimento. O fígado está ligado a movimento. Olha que bonito que eu vou te falar. A relação da medicina chinesa com os elementos e com o seu corpo. O fígado está ligado ao elemento madeira. Todo órgão está ligado ao elemento. Imagina uma árvore. Ela precisa de seiva que nutre ela, que a seiva nutrindo essa árvore, ela vai ter flores, vai ter frutos e folhas, ela vai ficar frondosa. Assim somos nós. A pessoa que tem característica do elemento madeira, ela precisa dessa fluidez de sangue. Tem relação com essa seiva de sangue que ela busca da onde? Lá da terra, para nutrir ela. A terra está ligado ao estômago. Elemento terra, estômago. E a gente vai buscar dos alimentos, a gente vai buscar nos alimentos essa nutrição para o nosso corpo, o nosso fluido chegar até as extremidades. Então, se você não tem energia circulando na sua mão, você vai ter mãos frias, você vai ter formigamento, você vai ter os pés frios, mesmo no calor. Então a energia não está chegando nas extremidades, ela não está circulando em você. Então precisa de determinados alimentos ou mobilizar pontos de acupuntura que vão fazer essa energia chegar nas extremidades. E aí vamos voltar lá para o movimento da madeira. Madeira que tem pouca água, ela quebra muito fácil. Então, o rim, que é do elemento água, que vai nutrir essa madeira, precisa estar em equilíbrio também. A gente trabalha junto, a gente trabalha o rim e trabalha o fígado. Pelos alimentos e pelos movimentos. Então, o que seria mover para poder equilibrar o fígado? A gente vai fazer movimentos muito suaves, não movimentos com intensidade, não exercício, porque você vai requisitar muito sangue para o seu corpo, e se você tem deficiência de sangue, você vai gerar muita dor, você vai ficar muito cansada. Então a gente precisa de movimentos lentos. Eu coloco muito isso na mentoria, a gente fazer movimentos lentos, movimentos suaves, para poder equilibrar o seu fluxo de energia na sua coluna, nas extremidades. Se você acorda rígida, olha a relação com a madeira, a rigidez. Então significa, se você tem rigidez nas suas mãos, nas suas pernas, no seu corpo, você está acordando rígida, a sua madeira tem que ser tratada. O fígado tem que ser equilibrado. E a gente vai fazer isso através desses movimentos suaves, através do toque. Isso que eu queria que você lembrasse para fazer na sua prática. Se você está fazendo alguma atividade e está sentindo o mínimo de dor, você precisa fazer movimentos suaves. Na mentoria, no meu acompanhamento, eu ensino a fazer esses movimentos, ensino a tocar os pontos de acupuntura, estimular esse ponto aqui. Ele limpa o fígado, ele ajuda você a equilibrar a sua mente,
da agitação. Então a gente vai trabalhar junto o equilíbrio do elemento, do órgão, através do movimento, através dos pontos de acupuntura que você vai estimular e principalmente através dos alimentos. Porque aqui no Ocidente ficou muito restrito a medicina chinesa ao uso de agulhas. E é muito mais amplo do que isso. Eu estou colocando aqui um pouco do que representa esse tratamento para você poder entender como você pode se beneficiar. Não é indo ao consultório, fazendo tratamento, e aí você se sente bem alguns dias e na sua casa você não sabe o que fazer, você não sabe o que comer, você não sabe como se mover, você não sabe que pontos você pode usar para se equilibrar, você não tem uma orientação da sua rotina, você não tem um acompanhamento e aí você não melhora. E você fica frustrada, achando que nada resolve, que nada dá resultado. Quando, na verdade, você está fazendo tratamentos fragmentados. A gente precisa unir esses vários fatores de equilíbrio. Quando se fala que é importante o tratamento multifatorial na fibromialgia, é verdade, mas não significa necessariamente que você tenha que procurar vários médicos de várias especialidades. Eu consegui melhorar unindo todos esses fatores que são necessários dentro de uma única visão, que é a medicina chinesa. Então a gente tem a dietoterapia, a gente tem os movimentos, a gente tem as massagens, a gente tem a respiração. E aí você consegue se equilibrar de forma integral, sem essa fragmentação de procurar vários tratamentos fora de você. Então está tudo dentro da gente. E a maneira que eu tenho de contribuir com você é te falando sobre isso, dessa perspectiva, de repente que você não conhece, que você só conhece através da acupuntura, que é maravilhosa, mas se você não tiver uma nutrição de energia e de sangue que vem através dos alimentos, através dos fitoterápicos, você não vai conseguir melhorar. Através de equilibrar a sua mente, a sua respiração, na sua rotina. Aplicar isso na sua rotina. Se você estiver fazendo alguma coisa e você se sinta incomodada, aí tem o gatilho da periferia, dos músculos. Ah, Cláudia, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu estou sentindo incômodo, mas eu forço, eu continuo ali. O que você está fazendo com essa madeira? Ela vai quebrar, ela vai travar. Você está impedindo que o fluxo de sangue e de energia flua com suavidade. Fluir com suavidade vai favorecer você a se equilibrar e a melhorar da fibromialgia. Quando as pessoas têm crise, quando as mulheres ficam travadas vários dias, é porque elas aguentaram muito tempo uma situação que estava já no limite para elas. Esse fluxo não aconteceu. Elas ficaram ali, ou numa postura muito tempo, ou fazendo movimentos repetitivos por muito tempo, ou sustentando uma situação emocional por muito tempo. Alguma coisa não fluiu na sua vida. Se isso já aconteceu com você e você lembra de situações em que você não conseguiu fluir, você entrou em crise. E é para isso que existem esses pontos mágicos, na cabeça principalmente, para você estimular, que vão equilibrar você na hora
que você tiver com desconforto. Um ponto que você aperte, que você acesse, um movimento que você faça, você vai ter o equilíbrio do fígado principalmente, que é o órgão de choque, que está desequilibrado na fibromialgia, que você tem que estar atenta a qualquer situação que você estiver sustentando de desequilíbrio. Você se identificou? Conta para mim, vai lá no Instagram, me conta, vai lá no meu privado, que eu quero saber onde que essas palavras mais te tocaram, em que situação, o que você está vivendo na sua vida e o que está acontecendo aí que essa energia não está fluindo, por que essa estagnação ela permanece. As crises, os sintomas, as dores, são pedidos de ajuste, de mudança. É um pedido para a gente parar de seguir naquele caminho que a gente está seguindo. Esse pedido vem por meio de um grito. E aí a gente se pergunta, onde é que eu estou errando? Por que comigo? E quando a gente deveria conversar com esse corpo dessa maneira que ele entende, através do toque, através do alimento, através da respiração, do movimento suave. Foi esse caminho que eu encontrei e que eu quero partilhar com você, principalmente através do acompanhamento, onde eu vou poder escutar você e saber exatamente o que está acontecendo e a gente vai aplicar essa cura, que é o cuidado. Cura não é solução definitiva, é cuidado. Essa cura na raiz. Isso que eu queria levar para você nesse vídeo. Existe cura, cura no sentido de cuidado. Cuidar da raiz, dos seus órgãos, de maneira muito profunda para você poder se equilibrar. E é algo que se faz na prática. Você vai melhorar cada vez mais. Conta comigo.